Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Írio. Eu, juntamente com o Felipe Santos e o Rodrigo Cipriano, vou estar apresentando o trabalho de Teoria das Organizações com o tema de Relações Interorganizacionais. Os temas que vamos abordar nesse trabalho estão nesse slide e vamos começar. Então, eu gostaria de começar esse trabalho indagando vocês sobre o lançamento de um filme. A gente pegou como exemplo Os Vingadores, que foi um sucesso de bilheteria, filme lançado em 2012. Claro que o sucesso desse filme ele não se deve somente a esse projeto individual de lançamento, mas a produtora teve todo um cuidado para fazer com que os enredos anteriores dos heróis em filmes individuais caminhassem para culminassem nesse filme, né, dos Vingadores. Mas pegando como um exemplo individual, a gente pode perceber algumas parcerias estratégicas que são fundamentais para o sucesso desse lançamento. Então, a gente vai trazer alguns exemplos em que ambas as empresas nessa parceria vão se beneficiar de alguma forma. Por exemplo, a produtora pode contratar TVs, pode anunciar em YouTube, redes sociais e diversos outros exemplos. Também pode fazer entrevistas com o elenco para revistas, sites, jornais, TV. Também pode criar brinquedos, já que os Vingadores eles permitem isso. Tem um apelo muito grande no público infantil. Então, podem ser feitos brinquedos, até itens de vestuário. A gente vê bastante. E todas essas parcerias elas beneficiam ambos os lados e são importantes para o sucesso desse lançamento. E não necessariamente a produtora precisa ter uma fábrica de brinquedos, ela não precisa ter uma loja, uma fábrica de roupas, de estampagem, nada disso. Ela só precisa contratar uma outra empresa. As relações interorganizacionais elas sempre aconteceram, principalmente no que diz respeito a suprimentos, materiais e informação. Mas existe uma tendência. Se a gente pegar uma timeline, a gente percebe que lá atrás, quando a Standard começou, no século XIX, a Standard Oil Company foi uma das primeiras grandes petrolíferas. Ela era do John Rockefeller e ela controlava várias áreas dentro do setor produtivo de petróleo. Inclusive, ela tinha florestas em que ela extraía a madeira e fazia seus próprios barris. Os barris, na época, eram feitos como os de whisky. E várias outras parcerias entre grandes companhias aconteceram ao decorrer da história. Mas a gente trouxe também o exemplo da Apple, porque no lançamento do Macintosh em 84, o microprocessador era da Motorola, um componente muito importante para o computador que era muito importante para o projeto e foi delegado, foi contratado de outra empresa. Isso demonstra como cada vez mais parcerias elas são importantes. Essa é uma tendência, como a gente falou, tendo em vista um mercado global, rápidos avanços tecnológicos e uma rápida comunicação e transportes cada vez mais rápidos. Isso traz muitas oportunidades. Acontece que esse ambiente que gera muitas oportunidades, ele também se torna caótico, porque na visão da empresa, ela vai sofrer com concorrências e competição internacional, ela vai sofrer com transformações rápidas da tecnologia, e tecnologias se tornam obsoletas em questão de meses, dias, e também novas regulamentações que podem viabilizar completamente um negócio. Então, por que se unir? No livro, a gente tem umas frases que gostaria de destacar. Elevou-se o custo da realização de negócios e se tornou cada vez mais difícil para qualquer empresa tirar vantagem dessas oportunidades sozinhas. Oportunidades foram geradas e também riscos cada vez maiores se correm. É preciso se unir para conseguir alcançar essas oportunidades e também resistir a esse ambiente caótico. Então, foi um mal que se fez necessário. As empresas precisaram sair dessa tendência de ser um negócio autônomo e buscar supremacia no mercado para uma necessidade de união para alcançar objetivos e abraçar oportunidades. Seguindo essa lógica, segundo James Moore, as organizações elas estão evoluindo para ecossistemas de negócios. Então a gente vai entrar na definição de um ecossistema organizacional. Seriam sistemas formados pela interação de uma comunidade de organizações e seus ambientes. A gente pode levar para um lado da biologia. Então, indivíduos eles se relacionam
consigo e com o ambiente, tendo em vista que esse ambiente é muito específico, ele é determinado por geografia, por clima e vários outros fatores que são intrínsecos daquele sistema, daquele ecossistema. Também é a mesma coisa para as organizações. Elas se relacionam entre si e também com o ambiente. Elas estão sob condições ambientais similares nesse ecossistema. Então você tem leis, cultura, recursos, demandas, geografia, economia que fazem parte daquele ecossistema em que essas empresas se relacionam. Uma característica interessante dos ecossistemas organizacionais é que eles podem ser criados por empresas. Então, por exemplo, a Apple recentemente criou o Apple CarPlay. Já tem compatibilidade com mais de 500 carros, modelos de carros, e nele você entra no carro, pluga seu celular no carro e a partir daí começa a integração. Todos os aplicativos que você tem no celular que tem compatibilidade com o sistema já aparecem. Você faz tudo com o comando de voz da inteligência artificial do seu celular. E a ideia é que você não precise usar o celular enquanto está ao volante. Foi tudo preparado e pensado para você fazer tudo pelo comando de voz. Já tem novos serviços da Apple nesse sentido, em que o celular ele funciona como uma chave. Alguns modelos, agora em 2021, já tem esse sistema, que você aproxima seu celular da porta do carro e ela abre. Você pode compartilhar a sua chave com outros smartphones. É um novo sistema da Apple, que ele só é viável, ele só faz sentido, ele é pautado com parcerias com montadoras. Sem elas seria impossível, não faria sentido criar esse sistema. Então, tem mais uma frase do livro que é: obter sucesso atravessando as fronteiras organizacionais e desenvolvendo parcerias estratégicas. Essas parcerias, elas são fundamentais para gerar esses negócios e o que torna a gestão mais complexa. Não basta você olhar só para a sua empresa, você tem que começar a olhar ao redor. E não basta você conversar e convencer os gestores da sua empresa. Você tem que conversar com outros gestores. O projeto tem que fazer sentido para outros gestores. Isso torna a tarefa muito mais difícil. Tem muitos mais interesses envolvidos. Dentro desses ecossistemas existem vários tipos de relações que as empresas podem ter entre si. Então a gente vai falar das principais. Dentre elas tem o fornecimento, a relação de fornecedor, quando você solicita que uma empresa ela te supra com alguma matéria-prima que é importante para o seu processo produtivo. Outra relação é de clientes, então podem ser empresas ou consumidor final. Tem o termo B2B e B2C, onde B2B é business to business, ou seja, o seu produto, seu serviço é voltado para outras empresas, enquanto B2C, que é business to customer, quando o seu serviço ou produto é destinado ao cliente final. A terceirização também é uma relação importante, onde você delega algumas funções que não fazem parte do seu core business, não são principais do seu negócio, para outras empresas, através de contratos. E também joint ventures, que são relações onde duas empresas elas se juntam para desenvolvimento de uma tecnologia ou para desenvolvimento de um produto, pode ser para um projeto individual ou pode ser para a criação de uma nova empresa onde ambas tenham participações. Então, o que dá a entender é que essas empresas elas procuram o bem, elas querem sobreviver juntas, elas querem criar e aproveitar oportunidades. Então, a competição está morta? É uma pergunta pertinente. Na verdade, não. Na verdade, a competição ela se intensifica cada vez mais. Por quê? E entra uma explicação muito interessante do livro, que é sobre a seleção natural. Ele dá o exemplo de lobos e renas. Quando os lobos vão caçar as renas mais fracas tendem a ser atacadas e vão sobrando as renas mais fortes. Por outro lado, os lobos mais fracos eles não conseguem capturar essas renas mais fortes e acabam morrendo. No final das contas, os que sobram são os lobos fortes e as renas fortes. E um exemplo interessante é o da Amazon, junto com a Toys R Us, que foi uma empresa de brinquedos que fez parceria com a Amazon. No começo da Amazon, assim que ela começou como uma loja online de livros, depois passou a ter os seus próprios depósitos e depois serviu como vitrine para diversos varejistas. Nesse momento entra a Toys R Us e naquele momento a parceria deu certo até certo ponto, quando
a Amazon começou a aceitar que outros varejistas concorrentes entrassem no negócio. E aí, em 2004, a Toys R Us processa a Amazon, enfim, não se adaptou com o ecossistema. Aconteceu que em 2017 ela veio à falência, ela não conseguiu, depois disso, ingressar no setor online, no e-commerce, e acabou falindo. Nesses ecossistemas não existe essa relação dicotômica entre competição e cooperação. Na verdade, o que você tem são diferentes situações em que ferrenhos concorrentes eles conseguem cooperar e empresas que geralmente não competiriam, competem. Um grande exemplo é o da P&G com a Clorox. A P&G ela desenvolveu um invólucro plástico que ela chamou de plástico verde, que era muito interessante para determinado setor, só que ela não tinha know-how naquele setor. E ela fez um joint venture com sua maior concorrente, que é a Clorox, e criaram esse produto em parceria com o know-how da Clorox nesse setor e que foi um sucesso. Então, nas palavras dos gerentes da P&G, eles dizem: foi mais interessante propor para a Clorox essa nova tecnologia, ela já conhecia o mercado e a união de forças seria mais segura. Então, continuando, o acordo previu que a P&G teria participação de 20% nos lucros da marca, em contrapartida a Clorox ficaria com 80%, mas arcaria com todos os riscos do negócio. É uma parceria que deu certo entre concorrentes ferrenhos no desenvolvimento de um produto juntos, cooperando. Então, uma lição importante que a gente pode tirar dessa situação é que não espere a sua ideia dar errado para procurar ajuda. Há outras pessoas que sabem fazer melhor e ambos podem ganhar muito com isso. Legal, né? Mas no decorrer desse trabalho, a gente vai falar agora das estruturas interorganizacionais. Como as perspectivas de diferentes situações em que a empresa pode se encontrar e como essas situações influenciam. Assim se formam esses 4 quadrantes, em que na vertical você tem o relacionamento organizacional, que seria cooperativo e competitivo. São situações, como você vai se relacionar com aquela empresa que, aí é o tipo organizacional que está na horizontal. Pode ser diferente, de diferentes setores que não necessariamente seriam competidores naquele momento, ou similares, que são empresas que têm um serviço parecido, um produto parecido, e nessas diferentes situações, as perspectivas e algumas informações importantes para o gerenciamento. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Felipe Santos, que vai continuar com dependência de recursos. Bom, pessoal, meu nome é Felipe e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre dependência de recursos. Bom, as empresas não querem se tornar vulneráveis a outras por conta das consequências que isso tem em fatores negativos do desempenho dela no mercado. Bom, essa dependência de recursos ela acaba fazendo com que as empresas se tornem reféns de outras empresas, seus fornecedores. E quando elas estão ameaçadas por uma dependência desse tipo, elas buscam alternativas para tentar diminuir e minimizar ao máximo essa dependência de recursos. Bem, qualquer empresa ela depende, em termos operacionais, dos recursos que ela controla, como matéria-prima, conhecimento e outros. Mas existem recursos que ela não controla, mesmo de matéria-prima e conhecimento. E quando ela não controla esses recursos que ela não possui, ela tem que tentar reduzir essa dependência em relação a outras empresas que possuem esses recursos, que no caso são seus fornecedores. Bom, a dependência de recursos ela pode ser vista em 2 fatores. Primeiro, a importância que esses recursos têm para a empresa, para o final, para o produto final ou serviço. E segundo, é um monopólio que os fornecedores têm sobre a utilização e o fornecimento desses recursos no mercado. Se uma empresa ela tem o monopólio de um determinado recurso, as empresas que precisam desse recurso para exercer as suas atividades fins, elas acabam ficando reféns dessa empresa, só podendo comprar com ela sem ter uma alternativa. Então, isso gera uma dependência muito grande. Existem regulamentações até que proíbem o monopólio de um determinado mercado justamente por conta dessa dependência e por isso ser uma estratégia mais tirânica, né, no mercado em si. E isso prejudica
toda uma cadeia de suprimentos como um todo. Um bom caso de dependência de recursos, a gente vai chamar de caso Wisconsin, porque não diz o nome da empresa, mas diz que é uma empresa de Wisconsin que ela fabrica produtos científicos, instrumentos científicos que têm em sua composição componentes eletrônicos. E um desses componentes eletrônicos é o capacitor padrão. E essa empresa tinha um fornecedor que levava qualidade e baixo custo nesses capacitores, vendendo para essa empresa a 50 centavos de dólar a unidade. Por conta de mudanças nos padrões na empresa, os outros fornecedores que ela tinha desses capacitores começaram a produzir outros produtos e deixaram de produzir esses capacitores, e ela acabou ficando só com essa empresa, só com esse fornecedor. E por conta disso, o custo desse produto de 50 centavos de dólar passou a R$2. A empresa de Wisconsin não tinha outra alternativa a não ser continuar comprando com essa empresa, e foi assim que ela fez, já gerando um prejuízo. Mas como isso foi continuando, em 1 ano e meio, de R$2 de dólar, esses capacitores começaram a custar R$10 cada. Até que o próprio fornecedor teve que interromper a sua produção. Isso teve um custo muito alto para a empresa de Wisconsin, que produzia em série seus instrumentos científicos, e ela precisou ficar suspensa sua produção desses produtos por 6 meses. Agora vocês imaginam uma empresa que produz em série um determinado produto ter que ficar 6 meses com a sua produção suspensa por falta de opções nesse produto, que era um produto-chave, era um recurso-chave para estar fazendo esses instrumentos. Essa empresa, isso aconteceu porque a empresa de Wisconsin tinha se tornado dependente de um único fornecedor. E como ela não tinha nenhum plano de reformulação ou de ter um fornecedor reserva, ou de uma opção ao capacitor, um outro tipo de capacitor que pudesse estar suprindo, ela acabou tendo que pagar o custo mais caro e depois ficando sem esses capacitores, o que prejudicou ela por 6 meses. Ela quase saiu do mercado, mas ela conseguiu ali se recuperar, não sabemos como, mas ela conseguiu se recuperar. Mas isso ilustra bem a dependência que uma empresa pode ter de outra e o quanto isso pode ser custoso para essa organização. Bom, as organizações, quando elas são conscientes da dependência de recurso, elas tendem a desenvolver algumas estratégias para reduzir essa dependência do ambiente e aprender como usar a sua influência, suas diferenças de poder ao seu próprio favor. Essas estratégias podem ser baseadas nos próprios recursos em si. Quando as organizações elas se sentem ameaçadas com restrições de recursos, ou elas conseguem antever, ter a perspectiva de que elas vão ter essa dependência, elas podem se adaptar ou alterar até mesmo a sua relação com os seus fornecedores, a sua relação de interdependência com os seus fornecedores. Como é que isso é feito? A gente pode fazer isso de várias formas. Inclusive, a gente pode fazer a compra da posse dos seus fornecedores, de estoque ou alguma coisa nesse sentido. Estabelecer contratos de longo prazo com esses fornecedores é importante, que você gera ali, o fornecedor já está ciente da sua demanda, ele já gera uma confiança maior, então você consegue ele ter uma relação mais fluida com o seu fornecedor. Até mesmo realizar joint ventures ou parcerias que possam estar facilitando ter o acesso nesse recurso e melhorando o relacionamento entre fornecedor e empresa. Uma estratégia interessante que algumas organizações usam também é a questão de interligar as suas diretorias. Você trazer para dentro da sua própria comissão, seu próprio conselho da diretoria, membros do conselho da diretoria do seu fornecedor. Dessa forma, tendo no seu conselho de diretores membros do seu fornecedor, você consegue compartilhar as questões, os problemas, ele consegue entender, inclusive fazer parte do processo de arrumar uma solução, já baseado nos seus próprios conhecimentos. Então essa é uma estratégia interessante, e como também acontece bastante a fusão entre essas empresas. Se eu tenho um recurso-chave que eu preciso, e não quero me tornar dependente de uma outra empresa sem ter uma relação muito estreita com ela,
eu posso me fundir a ela. Empresas grandes fazem isso. Elas adquirem, né, as empresas que possuem os recursos que ela precisa para elas, e assim elas passam a ter todo o controle e coordenar suas próprias necessidades de recursos. Bom, existem algumas empresas também que passam a tomar ações políticas, tipo fazer lobby em prol de novas regulamentações ou desregulamentações de impostos, tarifas, ou pressionar novos padrões que facilitem a aquisição de recursos. Isso é muito comum quando a gente trabalha com produtos importados, por exemplo, ou até produtos nacionais, mas que a gente sabe que tem uma alternativa de importação para poder estar resolvendo esse problema de dependência de recursos. Mas às vezes as taxas, as tarifas são muito altas para fazer essa importação, né? Isso acaba dificultando um pouco. Então, empresas grandes, isso é muito comum, elas pressionam ali os órgãos governamentais para estar reduzindo essas tarifas para que elas possam importar o produto de forma mais barata e assim conseguir suprir a sua necessidade de recursos. Bom, além disso, existem também as estratégias de poder. Como eu falei, as empresas grandes, quanto maior é a empresa, mais fácil é ela conseguir impor o seu poder, impor as suas condições aos seus fornecedores menores. Isso também é uma estratégia muito comum no mercado. O melhor exemplo disso a gente tem no caso do Walmart. Esse na foto é o Sam Walton, que é o criador da Walmart, e é um cara muito inteligente por ter desenvolvido essas estratégias de poder com a sua cadeia de fornecedores em prol de conseguir sempre os melhores recursos da forma mais barata possível. Então a Walmart ela se tornou tão grande e tão poderosa que ela tem a facilidade de conseguir negociar com praticamente qualquer fornecedor. Quer um exemplo? Vamos lá. A Levi Strauss, mais conhecida como Levi's, ela é uma fabricante de jeans e ela tem mais de 150 anos de história. E até hoje a Levi's é uma fornecedora poderosa. Milhões de pessoas vestem os jeans da Levi's e isso faz com que os seus varejistas, as pessoas para quem a Levi's vende, que é uma empresa necessariamente, em sua maioria, de B2B, business to business, ela vende para outros varejistas revenderem. E esses varejistas ficavam ansiosos para poder estocar a calça da Levi's, porque ela vende. As pessoas gostam e então ela sempre teve esse poder no mercado. Bom, o próprio CEO da Levi's, Philippe Martinot, ele diz que quando ele começou nesse negócio, os varejistas eram um ponto só de passagem para os consumidores. Entendeu? Era um intermediário entre o consumidor final e a fábrica, que era a Levi's, a marca. E isso, com o Walmart, acabou mudando. Para vender para o Walmart, a Levi Strauss, ou Levi's, ela teve que rever toda a sua operação, desde o projeto até a produção, passando pelo preço que ela vende e a sua distribuição. Quer um exemplo? A Levi's ela sempre fez da seguinte forma. Ela fabricava os jeans, enviava eles para seus próprios centros de distribuição, onde eles podiam etiquetar, embalar e aí sim mandar para os varejistas no seu próprio centro de distribuição. Para vender para o Walmart, eles começaram a ter que fazer diferente. Os produtos eles já tinham que sair da fábrica da Levi's embalados e etiquetados diretamente para os centros de distribuição do Walmart, porque o próprio Walmart fazia distribuição para as suas lojas internas. Então você vê que é uma mudança de logística muito grande para atender um contrato, mas também era um contrato muito grande, era um contrato milionário. E isso, antes de eu entrar nas redes de colaboração, e isso acontece porque as empresas grandes, maiores e de certa forma agressivas, como por exemplo do Walmart, elas ditam as regras de interdependência. Elas dizem, vocês têm que fazer da seguinte forma, se vocês não fizerem, vocês são totalmente substituíveis. A gente consegue facilmente colocar uma outra marca no lugar. Por quê? Porque está todo mundo querendo vender com a gente. Todo mundo quer vender no Walmart. Então, se vocês não atenderem, vocês podem ir para o final da fila que a gente tem outras empresas querendo estar atendendo às nossas necessidades. Então, as empresas menores elas acabam tendo que se sujeitar
a esse tipo de termos, ou senão elas saem do mercado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre redes de colaboração. Chega de ter adversários. As empresas agora, atualmente, elas começaram a se unir, a formar parcerias, redes de colaboração, até mesmo para combater a dependência desses recursos, de uma forma mais amigável. Mas por quê? Quais são as vantagens de você ter uma rede de colaboração? Por que colaborar com aquele que era seu adversário antes? Porque quando você colabora, você consegue compartilhar os riscos de novos mercados. Todo novo mercado, o desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, tem um risco para você entrar. E isso faz com que você, colaborando com outra empresa, você está dividindo esse risco. Não precisa assumir esse risco sozinho, entendeu? E, além disso, a gente pode montar novos programas que são caros, reduzindo custos. Porque se o meu parceiro ele tem acesso a um recurso que eu não tenho, e que para eu ter acesso àquele recurso eu teria que dispor de uma quantia financeira muito grande, eu consigo negociar com ele, a gente dividindo os lucros das vendas, eu consigo reduzir o custo, porque ele tem acesso àquele programa. Uma estratégia de colaboração, ela também pode ser usada para poder melhorar o perfil da sua organização. Comum hoje em dia é usar essa estratégia de colaboração para aumentar a sua capacidade de inovação, pesquisa e desenvolvimento de produtos, por exemplo, se associando a empresas que têm essa facilidade. E isso faz com que essas empresas elas consigam solucionar problemas e ter um desempenho maior por conta dessas redes de colaboração. Bom, um exemplo recente que aconteceu foi a parceria entre a NASA, que é um órgão governamental americano, e a SpaceX, que é uma empresa privada do bilionário sul-africano Elon Musk, que também faz essa parte de pesquisas espaciais, de veículos espaciais, que é explorar o espaço, de certa forma. Então, essa parceria entre a NASA e a SpaceX, ela fez um lançamento tripulado no ano de 2020, certo? E foi um lançamento muito bem sucedido. A NASA, ela precisava da tecnologia da SpaceX, que é uma tecnologia de ponta que ela inovou no mercado. E já para a SpaceX isso foi benéfico porque ter um contrato com a NASA fez com que o valor de mercado da empresa, que já está avaliado em 400 bilhões de dólares, vai ter uma previsão de dobrar nos próximos 10 anos para 800 bilhões de dólares de mercado. E isso, a SpaceX ela não é uma única empresa que trabalha com isso. Existem outras empresas, como a Blue Origin, por exemplo, que é do Jeff Bezos, da Amazon. E eles estavam todos de olho nessa parceria com a NASA. A SpaceX saiu na frente e conseguiu agora ter a maior parte do controle desse mercado espacial no setor privado. Isso foi benéfico para as duas partes, porque a NASA também não fazia um lançamento há muito, muito tempo. E é porque o financiamento governamental para esse tipo de missão caiu muito nos últimos anos. Na época da corrida espacial, o financiamento para uma missão espacial era de aproximadamente 600 bilhões de dólares. Isso reduziu para quase 30 bilhões atualmente. Então, a NASA tinha essa dificuldade de obter novos recursos, novas tecnologias, que a SpaceX, por ser uma empresa privada, não tinha essa limitação e conseguia desenvolver esses recursos de forma mais eficiente. Um outro exemplo disso bem legal é o modelo Crossfire da Chrysler. A Chrysler, para quem não sabe, é uma fabricante de carros. Se eu não me engano, a Chrysler era até do grupo Fiat, né? Tem a Ferrari, tem a Chrysler. O grupo Fiat é um grupo bem grande, é um grupo italiano bem grande. E a Chrysler tem esse modelo esportivo chamado Crossfire. Só que esse carro, o Crossfire, nem foi projetado pela Chrysler, ele foi projetado em parceria com a Mercedes alemã e com a japonesa Mitsubishi. E toda a sua parte de montagem ela é feita em fornecedores terceirizados. Praticamente nenhum funcionário da Chrysler se envolve na parte da montagem grossa do veículo,
somente na parte final e na parte de vendas e marketing, etc. Tanto é que a Chrysler ela tem uma fábrica no Canadá onde ela tem mais funcionários circulando ali dentro de terceirizados do que da própria Chrysler, que só cuida da parte administrativa, da montagem final e também da parte de co-marketing da empresa. Outro exemplo bem legal de rede de colaboração, a gente tem a Pfizer. A Pfizer ela é uma gigante farmacêutica americana e ela colabora com mais de 400 outras empresas em projetos de pesquisa e desenvolvimento em co-marketing. Agora ela está bem na nossa cena aqui brasileira por conta do cenário do Covid-19 e ela em parceria com a BioNTech, que também é uma farmacêutica alemã, eles foram capazes de compartilhar seus entendimentos, compartilhar suas informações e os seus recursos e desenvolver uma vacina contra o Covid-19, que nós esperamos estar todos vacinados recentemente, né? Bom, então, qual é a diferença entre você ter uma adversária e você ter uma parceira? Quando você tem uma adversária, você tem uma baixa dependência da outra empresa. E isso vem acompanhado de desconfiança, muita competição, distanciamento. Porque isso não acontece quando ela é sua parceira, que apesar de você ter uma alta dependência, você tem que necessariamente confiar e agregar valor entre as partes. As medidas de desempenho, quando você tem uma adversária, um fornecedor, elas têm que ser estritamente monitoradas. Já nas parceiras, você tem poucas medidas de desempenho. Os problemas que acontecem entre elas são discutidos e resolvidos de forma eficiente. O preço, a eficácia e a propriedade dos lucros das adversárias são bem singulares. Já nas parceiras, a gente tem uma equidade. Fazendo acordos justos, a gente consegue que todas as partes lucrem com um determinado negócio. O envolvimento entre adversárias ela é mínimo e os recursos elas são separados. As adversárias elas escondem ali os seus trunfos. Quando elas são parceiras, elas têm que compartilhar e cada uma se envolvendo no projeto da outra, compartilhando recursos em prol de um mesmo objetivo. Uma adversária ela faz um contrato com outra empresa de curto prazo. Porque fazendo um contrato de curto prazo, ela não gera tanta dependência. Já os contratos da parceira são de longo prazo, justamente não ligando para a parte da interdependência, mas justamente para poder gerar maior confiança entre as partes. E isso, do contrato ser de curto e longo prazo, faz com que nas adversárias elas tenham um relacionamento bem limitado, de acordo com o que está ali nos termos do contrato. Já nas parceiras, elas dão assistência uma à outra, além do que é proposto em contrato, porque a intenção aqui é fazer com que todo mundo ganhe, ter uma relação de ganha-ganha. Isso é benéfico para todas as partes. Isso gerou uma mudança de pensamento no mercado, porque a dependência de outra empresa, que antes era vista como um alto risco, ela agora é vista como uma forma de diminuir os riscos no mercado. Você ter um parceiro é você compartilhar o peso de você estar levando determinada tecnologia e inovação para o mercado. Isso faz com que seja diminuído o risco. O risco vai sendo diluído, né, de acordo com o tamanho da sua rede de colaboração. Então, hoje em dia o que está acontecendo é uma espécie de simbiose empresarial. Às vezes, quando você vai numa empresa, fica difícil de você saber onde começa uma organização e onde termina a outra, porque elas estão tão inseridas uma na outra que é difícil você distinguir. Aí na foto vocês estão vendo um jato chamado Continental. E esse jato ele é um modelo da empresa Bombardier. O curioso desse jato é que quase nenhuma das partes é feita pela Bombardier e quase nenhuma das partes é feita no mesmo lugar. Vamos ter uma ideia agora, olha só. O nariz do jato ele é montado no Canadá, ele é fabricado no Canadá, a fuselagem na Irlanda, os motores em Phoenix, nos Estados Unidos, a cauda em Taichung, em Taiwan, e as asas em Nagoya, no Japão. Cada parte desse avião é feita em um ponto diferente do mundo. E depois disso, a Bombardier ela só fica
responsável por juntar e vender esse avião. Isso não é legal? Isso não acontece, cada país desse tem uma empresa ou vários, um conjunto de empresas que são parceiras da Bombardier e elas se ajudam numa rede de colaboração. Isso é muito legal, né? Comentando sobre a ecologia populacional, é importante mencionar que ela tem uma perspectiva um pouco diferente dos outros tópicos que a gente comentou nesse capítulo. Isso porque ela tem um foco mais específico na diversidade e na adaptação organizacional dentro de uma população de organizações. Mas para entender um pouco melhor esse conceito, é preciso entender o conceito da população de organizações, que nada mais é do que um conjunto de organizações que estão envolvidas em atividades parecidas. E por causa disso elas estão em constante competição, né? Porque elas têm um nicho específico e por causa disso elas têm que competir pelos mesmos recursos e até pelos mesmos clientes. E, consequentemente, eles acabam adquirindo resultados parecidos por causa disso. Com relação ao termo ecologia populacional, é importante mencionar que ele vem da própria biologia e tem relação com a seleção natural em si. Então é muito comum nesse tema ouvir conceitos ligados à evolução, à seleção, à adaptação. Como exemplo, a gente tem um tema importante, que é as grandes empresas que já estão estabelecidas no mercado. Elas possuem grande dificuldade de se adaptar às demandas do mercado, porque elas já têm um planejamento mais engessado e consolidado. Então elas não estão prontas para essa nova quantidade de informação e tecnologia. Em contrapartida, as empresas atuais elas já têm uma facilidade maior de se adaptar, porque elas já estão inseridas nesse mercado, elas já estão cientes dessas informações. E por causa disso elas acabam tendo uma chance um pouco maior de sucesso. Detalhando um pouco mais o modelo de ecologia populacional, é importante falar que ele tem um foco direto nas formas organizacionais. E isso acaba incluindo as tecnologias, a estrutura, os produtos, as metas e até o âmbito pessoal em uma organização. E assim é possível analisar a sua reação com o ambiente. Já em relação ao nicho, ele é mais um domínio de recursos e necessidades ambientais específicas que a organização deve ter para ser bem sucedida no mercado. Para uma empresa nova, por exemplo, geralmente o nicho costuma ser menor e ele vai aumentando dependendo do sucesso da empresa. Vale lembrar que caso a organização não encontre um nicho específico, é muito provável que ela não vai sobreviver no mercado, que ela vai acabar caindo em decadência. Sob um ponto de vista de uma empresa isolada, muitas organizações elas acabam tendo sucesso só pelo acaso. Isso acontece porque muitas tecnologias e produtos elas são lançados continuamente no mercado, né, pela quantidade absurda de informações que a gente tem. E o sucesso dessas empresas acabam dependendo unicamente das circunstâncias favoráveis do ambiente. Mas também vale lembrar que uma organização que tem habilidade e estratégia específica, eles conseguem adquirir a vantagem nesse mercado, porque eles conseguem prever as demandas através das características que o ambiente mostra, e assim eles conseguem ter a vantagem competitiva. Para manter uma competitividade forte no mercado, essas organizações elas precisam estar em constante mudança, porque elas têm um nicho específico, então é muito importante que elas tenham a diferença em relação às demais. E por causa disso, a ecologia populacional pensou numa mudança em 3 estágios, que é a variação, a seleção e a retenção. Na variação, são criadas novas formas de uma população. Geralmente elas são iniciadas com incentivos de grandes corporações ou até pelo governo. E eles fazem isso para atender às demandas e necessidades que são mostradas pelo ambiente. Às vezes o ambiente está mostrando uma característica específica, o governo vê uma vantagem nisso, então ele tenta aplicar incentivo monetário nele. Em biologia, essa característica é análoga às mutações em espécies, né? Já que a vantagem no ambiente, devido a características diferentes, acaba dando uma vantagem em relação aos demais. Sobre seleção, já é um processo que mostra se essa nova forma que foi colocada na variação, se ela é adequada ao ambiente. Isso é porque, com a imensa quantidade de tecnologia e de informações que são lançadas atualmente, poucas dessas formas que são lançadas na variação elas acabam tendo sucesso, pelo menos a longo prazo, né? E para essa forma ter sucesso, ela tem que ter resultado positivo ao longo da sua implementação. E assim ela acaba se tornando apta para encontrar o seu nicho específico e ter sucesso no ambiente que ela está inserida. Por fim, nós temos a retenção, que ela preserva a forma que foi aprovada na seleção com o sucesso dela. Ela pode ter um papel dominante no ambiente em relação aos outros, ter vantagem competitiva, e ela pode acabar consolidando essa nova forma na população organizacional, com um papel dominante em relação às outras. Mas é importante lembrar que o ambiente em que essas organizações estão inseridas, ele está em constante mudança, seja por tecnologia, pelos produtos ou até pelas informações.
Então, até organizações mais consolidadas, elas precisam se reinventar com o tempo, se elas quiserem se manter no mercado. Senão, não só perde liderança, como acaba até indo à falência. Como exemplo disso, a gente tem até o McDonald's, que por um tempo ele teve a liderança ameaçada pelo Burger King. Os clientes no passado, eles estavam acreditando que os alimentos do Burger King eles eram mais frescos e mais agradáveis do que o do McDonald's. Por causa disso, ele acabou tendo a liderança ameaçada por um tempo. E por causa disso, não é difícil ver que o McDonald's está constantemente oferecendo produtos e promoções com frequência. E assim ele acaba conseguindo se adaptar ao ambiente competitivo e ele ainda se mantém ativo e na liderança do mercado, né? E mais um princípio presente no modelo da ecologia populacional que a gente pode observar é a luta pela sobrevivência entre as organizações. Por ela ser uma população com o mesmo nicho, né, com a mesma competição, elas estão sempre numa luta constante pelos recursos que o ambiente proporciona para elas, né? E entre essas estratégias de sobrevivência, as generalistas e especialistas separam as formas organizacionais nessa luta por sobrevivência. A abordagem generalista ela envolve as organizações com um vasto nicho, né, que oferecem uma grande variedade de produtos e serviços, além de atender um amplo mercado. Já a estratégia especialista, ela é o contrário, ela possui um nicho mais específico, ela tem uma gama mais estreita de bens e serviços, além de um mercado mais estreito e específico também. Mas também é importante lembrar que os especialistas eles são mais competitivos no nicho específico deles, né, no nicho mais reservado, enquanto que o domínio generalista já tem uma maior amplitude, o que também dá vantagem para eles, mas aí já em relação a adaptar às constantes mudanças que ocorrem no ambiente que eles estão. Então, quando a gente olha para o último quadrante, a gente tem o institucionalismo. Ele estaria na posição de empresas similares e que têm cooperação, que estão cooperando. Mais à frente a gente vai entender o porquê desses dois termos, porque o institucionalismo ele está localizado nesse quadrante. Mas, por definição, o institucionalismo seria como e por que as organizações se legitimam no ambiente mais amplo e criam estruturas emprestando ideias entre si. Então, o institucionalismo ele explica como que as empresas buscam a legitimidade, né? A legitimidade, em outras palavras, seriam ações de uma organização que são desejáveis, corretas e apropriadas dentro de um sistema de normas, valores, crenças do ambiente. Tem três parâmetros dentro dessa legitimidade. Ela busca criar uma boa reputação da empresa. Então, como a empresa é vista pela sociedade, como que... qual é a imagem que ela tem, se ela é boa ou ruim aos olhos da sociedade. Outro fator seriam as expectativas, que são importantes. O que se espera de uma empresa nesse determinado setor, o que é um comportamento desejável, padrão para esse setor. E de uma forma ou de outra, essa reputação que vem através da legitimidade, ela também é uma vantagem competitiva, embora nem sempre afete os resultados. Muitas vezes as medidas tomadas para se adquirir essa legitimidade, para conseguir essa reputação, elas não necessariamente vão ter um retorno financeiro. E as empresas, conforme elas vão se estabelecendo, elas tendem a ter um comportamento parecido nessa busca por legitimidade. Isso se chama isomorfismo. Quando essas empresas, conforme vão se estabelecendo, elas tendem a ter comportamentos parecidos justamente porque elas são similares, elas fazem parte de uma população que tem serviços, produtos parecidos, então o ambiente em que elas estão é parecido. E aí que a gente volta para o quadrante, porque elas não se anulam. Na verdade, elas pegam as outras como exemplos para conseguir juntas, não exatamente cooperando entre si, mas juntas elas conseguem, a partir do exemplo das outras, se firmarem. Não necessariamente uma está anulando a outra. E também, mais uma vez, não necessariamente buscam um lucro financeiro. Talvez tenha uma vantagem competitiva, mas provavelmente você não cumprir com aquelas regras, com aquelas normas, vai te prejudicar mais do que te ajudar caso você cumpra. Então, dessa forma, se divide a empresa em duas dimensões. A primeira é a dimensão técnica, em que ela é pautada por normas técnicas e de eficiência, é a parte operacional da empresa, e a parte institucional, que é uma fachada externa no sentido de que é o que as pessoas percebem da sua empresa, são as medidas que você toma para manter essa reputação da empresa. E ela é pautada nas expectativas dos clientes e da sociedade como um todo. Então, as decisões tomadas nesse âmbito institucional, elas geralmente decorrem de três mecanismos, que são as forças miméticas, coercitivas e normativas. As forças miméticas, a razão delas é pela incerteza.
Então, a empresa, por exemplo, ela quer melhorar a sua qualidade, mas ela não tem certeza se determinado processo vai ajudar. Mas uma empresa X ela já está usando, por exemplo, o processo de Six Sigma, a metodologia Six Sigma, e ela implanta com o intuito de diminuir essa incerteza sobre a sua qualidade. Ela quer melhorar a sua qualidade, mas não necessariamente vai ser muito aplicável à sua empresa. Mesmo assim, ela faz um benchmarking e consegue implementar o método Six Sigma. Para ela, diminuiria a incerteza por parte dos gestores também e, de certa forma, melhoraria a imagem da empresa perante a sociedade. As forças coercitivas, elas já são, a razão delas é pela dependência. Então, órgãos regulamentadores, o governo, fornecedores que têm leis que te obrigam a ter determinada estrutura, que te determinam a ter certas técnicas ou mesmo algumas regras nos seus produtos que devem cumprir com aquele contrato de fornecimento que você fez. Então, um exemplo seria um controle de poluição ou métricas necessárias pelos fornecedores, exigidas pelos contratantes, que de certa forma também melhora a imagem. Se você não cumpre os critérios de qualidade que o seu contratante pediu, você perde um pouco sua imagem, e também se você descumpre algumas leis, certamente você também perde essa visibilidade, essa boa imagem, essa reputação. Então, por último, nós temos essas forças normativas, que elas estão baseadas na qualidade. Então, determinada empresa, ela no seu setor tem concorrentes com um certo padrão de qualidade que talvez ela não tenha, e ela se sente na obrigação de ter. Por exemplo, empresas de fast food como Habib's, McDonald's e Bob's, eles têm atendentes que falam inglês fluentemente. E eu sou o dono dos Girafas e não exijo isso dos meus atendentes, mas por entender que é um padrão entre as empresas desse setor, eu decido começar a exigir, não por busca de ganhos financeiros significativos, mas só para estar dentro desse padrão de qualidade que se tem nesse setor. Esse é mais um exemplo de como essas forças elas fazem com que as empresas sejam mais similares e justifique essa ideia do institucionalismo estar entre empresas similares de uma população que cooperam no sentido de tendem a ser mais parecidas, buscar similaridades, ver o que está dando certo na outra empresa e juntas elas crescerem, adquirirem essa legitimidade. Então esse foi o nosso trabalho. Ecossistemas organizacionais fazem parte do presente e farão parte do futuro de todos os gestores. É importante que os gestores consigam entender o seu ecossistema e tirar proveito das relações interorganizacionais para que tenha sucesso no longo prazo. Aqui nós temos a nossa bibliografia e obrigado.